Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, nós vemos a comunidade primitiva que vai se expandindo a sua consciência do mistério de Cristo, de que o mistério de Cristo precisa ser anunciado a todos os povos. No início, logo por ocasião do início do cristianismo, quando Jesus Cristo envia os apóstolos, existia uma mentalidade entre os primeiros cristãos, entre os apóstolos, de que, embora Jesus Cristo tivesse se encontrado com pagãos, e embora Jesus Cristo tivesse dito que no início a sua missão seria com os judeus, mas que depois os pagãos também seriam admitidos, mas existia uma tendência entre os apóstolos a ficar apenas com os judeus. Isto é, a mensagem de Cristo não seria para os pagãos. Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, estamos aqui no capítulo 15, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, tem uma experiência diferente. Um dia, ele está rezando e ele tem uma visão, ele entra em êxtase e ele vê uma toalha sendo segurada pelas 4 pontas, que desce, com animais impuros, e uma voz que diz: mata e come. Ele diz: não, Senhor, misericórdia, de São Pedro, eu não vou comer animal impuro. E Deus diz: não chames de impuro aquilo que Deus purificou. E ele percebeu ali um sinal claro de que Deus o chamava à missão entre os pagãos, porque imediatamente após esta visão, vem alguém a ele e diz: olha, tem uns homens aí embaixo querendo falar com o Senhor. E ele vai, e são os amigos de Cornélio, que querem levá-lo até a casa de Cornélio, onde pagãos estavam lá reunidos, e que ao ouvirem a palavra de Pedro, Pedro vai, prega a palavra, e ao ouvirem a palavra de Pedro, o Espírito Santo vem sobre eles, e Pedro diz: nós não podemos negar a graça do batismo a estes que receberam aqui a unção do Espírito Santo. Então os pagãos começam a ser admitidos à fé, são batizados. Mas um grupo dizia: tudo bem, vai admitir os pagãos, tá bom, mas eles têm que fazer tudo aquilo que nós, que éramos judeus, fizemos. Eles têm que ser circuncidados, eles têm que observar toda a lei de Moisés. E aí, depois que eles forem circuncidados e observarem a lei de Moisés, eles podem sim se tornar cristãos. Então era esta, a tendência aqui presente. E é esta a discussão aqui no chamado Concílio de Jerusalém. Diz aqui: naqueles dias, início da leitura de hoje, naqueles dias, depois de uma longa discussão, isto é, aceita ou não aceita, pode ou não pode. Então, os mais benevolentes diziam: pode, mas desde que eles sejam circuncidados e observem toda a lei de Moisés. Pedro levanta a mão e diz: irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ele está aqui se referindo lá à casa de Cornélio. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, Deus não esperou que eles fossem circuncidados, que eles observassem a lei de Moisés, para que recebessem o Espírito Santo, mas Deus mesmo purificou o coração deles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que agora vocês põem Deus à prova?
querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força de suportar. Por que vocês estão querendo que os pagãos que estão se convertendo ao cristianismo, por que é que vocês querem que eles observem a lei, quando nem nós conseguimos observá-la? Lembra que São Paulo diz que a lei mata. Por quê? Porque mesmo aquele maior observador da lei, ele sempre sabia que estava aquém, de que a lei exigia muito mais dele, e ele era incapaz de observá-la com perfeição. Então nem nós a observamos. Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que somos salvos. Meus irmãos, esta palavrinha aqui, essa realidade aqui, que nós muitas vezes não nos damos conta da implicação dela na nossa vida. É pela graça de Deus que somos salvos, é pela graça de Deus que somos o que somos, é pela graça de Deus que podemos ser santificados. Não é graça a observância da lei que provém do exercício das minhas forças, da minha força de vontade, mas é graça à misericórdia de Deus. Nós ontem fazíamos memória de Santa Rita de Cássia. Pois bem, aquela mulher tão santa é fruto da graça de Deus. É claro que ela teve a sua parte sempre agraciada, que ela teve a sua participação sempre fruto da graça, mas a sua participação já agraciada era a colaboração com a graça de Deus. Mas o pintor foi Deus quem pintou aquela tela. Ela apenas se deixou usar por Deus. Ora, quando nós olhamos desta maneira, isso deve infundir esperança no nosso coração. Que qual é a nossa tendência? Quando nós olhamos um santo muito grande, nós olhamos para aquele santo como se ele fosse grande por si mesmo. E aí nós olhamos para ele, vemos tanta grandeza, olhamos para nós, vemos tanta miséria e dizemos: isso é para ele, não para mim. Mas se eu olho para aquele santo e vejo a grandeza de Deus que fez aquilo nele, se eu olho para uma Santa Rita e digo: gente, Deus deu, a graça de Deus deu a ela força para suportar as dificuldades, força para se unir à paixão de Cristo, força para vencer os obstáculos. A graça de Deus fez isso nela, então a graça de Deus pode fazer isso também em mim, porque a graça que a ela foi dada, a mim pode ser dada também. Agora, se eu olho para o santo, se eu olho para Padre Pio e penso apenas, o meu olhar se fixa simplesmente nele, aí é claro, meus santos, que eu digo: eu não vou conseguir aquilo que ele conseguiu. Mas não foi aquilo que ele conseguiu, foi aquilo que Deus nele realizou, porque nele encontrou docilidade. Nele encontrou abertura. Na oração coleta de hoje, oração belíssima, diz assim: ó Deus, vossa graça nos santificou quando éramos pecadores, e nos deu a felicidade quando éramos infelizes. Vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com vossos dons. Então, cada um aqui pode pedir para si: sustentai-me, Senhor, com os vossos dons, para que eu não sucumba diante das dificuldades, para que eu não sucumba diante das tribulações, para que eu não desfaleça ao peso da minha cruz, da mesma maneira que Santa Rita não desfaleceu. Por quê? Porque a vossa graça a sustentou. Da mesma maneira que Padre Pio não desanimou, porque a vossa graça o animou. Não foi isso que nós ouvimos no Evangelho de ontem? Sem mim nada podeis fazer.
João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer, mas comigo tudo podereis fazer. Tudo posso naquele que me dá forças. Não é assim que diz São Paulo? Por isso que no evangelho de hoje, Jesus já repetiu ontem e continua repetindo hoje: permanecei em mim, permanecei no meu amor, e tudo vos será possível. Suportar os males, ultrapassar os obstáculos, crescer na santidade, não desanimar diante das dificuldades, ou pelo menos não se deixar vencer pelos desânimos, se permanecerdes em mim, se permanecerdes no meu amor, se suplicardes a minha graça. Suplicar constantemente, tendo consciência de que sem a graça de Deus, por mais que haja boa vontade nos nossos corações, boa vontade não santifica ninguém. Boa vontade não dá perseverança a ninguém. Boa vontade não nos concede a força de que precisamos para suportar os males e fazer o bem. Continua então a oração coleta. Vinde em socorro das vossas criaturas, sustentai-nos com vossos dons, para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé. De perseverar. Começamos uma boa obra, mas, meus santos, isto é, começamos uma boa obra, isto é, diante de uma maratona, nós corremos 1 metro, mas ainda nos resta 40 quilômetros, quer dizer, um pouquinho menos. Quer dizer, muita coisa, mas se nós suplicarmos a graça de Deus, aquele que nos concedeu a força para que corrêssemos 1 metro, nos concederá a força de correr a maratona inteira, a maratona completa, ao ponto de nós, graças à graça de Deus, podermos no final da nossa vida dizer: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, resta-me receber a coroa da glória. Então, meus santos, é ter essa consciência de que é a graça de Deus. Por isso, tendo essa consciência viva, você constantemente, você vai voltar os seus olhos para Deus. Isto é, diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo, você não vai voltar os olhos para você, porque você sabe que de você não vem coisa boa, e você sabe que em você só existe fraqueza. Você vai voltar os seus olhos para o alto. Quando você fizer experiência das suas misérias, você vai voltar o seu coração para o alto. Isto é, suplicar a Deus a graça, a força, o ânimo, a coragem, a fortaleza de que você necessita, e não ficar em si mesmado, voltado para si mesmo, e aí sim, lambendo as próprias feridas e se comprazendo, complacente com as próprias dores, com as próprias derrotas, com os próprios desânimos, com as próprias feridas, com as próprias fraquezas. Isto é, ter esta consciência de que é a graça de Cristo, como é que diz aqui São Pedro, no versículo 11, nós somos salvos, e aqui poderíamos colocar, nós somos santificados, nós somos libertos, nós somos transformados, nós somos edificados pela graça de Cristo. Que hoje, meus santos, diante desta palavra que São Pedro nos apresenta, e diante do mandato de nosso Senhor, que mais uma vez repete: permanecei no meu amor, permanecei em mim, que nós supliquemos a Deus que abra a nossa inteligência, que nos conceda esta sabedoria de ter confiança em Deus, de suplicar a graça de Deus, porque, meus santos, de uma coisa que eu tenho muita convicção, de que muitos suplicam a graça de Deus com a boca, e não com aquela consciência de que sem Deus eu não posso absolutamente nada. Às vezes você tem essa consciência, uma consciência intelectual, isto é, isso foi repetido para você, e você repete isso: meu Deus, eu preciso do Senhor. Mas você não diz isso com todas as fibras do seu ser.
meu Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua companhia, eu preciso do Teu sustento, eu preciso do Teu amor, eu preciso de estar contigo da mesma maneira que o galho necessita de estar grudado ao tronco da videira, porque senão o galho seca. Se eu separo o galho da videira, o galho seca. Então, para que ele seja verde, para que ele tenha folhas e frutos, ele precisa estar grudado ao tronco da videira. Da mesma maneira, Senhor, que eu, como cristão, solteiro, casado, religioso, padre, eu preciso estar grudado em Ti, eu preciso permanecer em Ti, para que eu possa fazer a Tua vontade na minha vida. Que Deus, meus santos, nos conceda a todos nós esta graça, esta sabedoria, e que nos conceda por intercessão da Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.